Então hoje o que nós vamos fazer? Vamos falar primariamente sobre a compulsão como um todo, tá? O que seria exatamente a compulsão? Ela tem uma definição, tá? É toda a situação onde a pessoa tem 2 ou mais episódios por semana de descontrole, onde ela não consegue simplesmente controlar os próprios impulsos. Dentro da obesidade, a compulsão alimentar muitas vezes é entendida como se fosse da doença. E o que elas são apenas situações comuns, tá? Nem todo mundo tem compulsão dentro da obesidade, mas ela com certeza atrapalha bastante o nosso cuidado. Então, assim, basicamente, na compulsão alimentar, são aquelas pessoas que 2 ou mais vezes por semana comem mais rápido do que o normal, aquelas pessoas que elas se alimentam mesmo quando não estão com fome, tá? Mesmo saciadas, elas continuam comendo, tá? É aquela pessoa que come escondido, tá? E é curioso também, porque dentro da definição consta a sensação de culpa, tá? Então, se a pessoa ela sente que ela tá fazendo algo errado, ela se sente triste, se sente culpada, e isso faz parte da definição de compulsão alimentar. O que acontece é assim, a compulsão ela está associada a um neurotransmissor chamado dopamina, tá? Que ele é um hormônio cerebral associado aos nossos impulsos. Enquanto na obesidade, o hormônio associado principalmente é a leptina, que também é um neurotransmissor. Então, como é que acontece essa história? Os nossos impulsos, eles estão associados a momentos de prazer aprendido. Então, em algum momento da nossa vida, nós descobrimos que é bom, por exemplo, comer um doce. O nosso corpo, ele memoriza isso. E na próxima oportunidade que a pessoa tiver que levará à ingestão daquele doce, ela já sente um pico desse hormônio. Então, em vez dele aparecer apenas quando a pessoa ingere efetivamente o doce, esse impulso ele aparece na oportunidade de comer esse doce. Então, acaba sendo necessário que a pessoa identifique qual gatilho levou aquele impulso tão difícil de controlar. Só que o que acontece? Todos nós na vida já tivemos o prazer de poder, num momento de ansiedade, descontar na comida. Então, todos nós temos memorizados esse impulso. Então, é natural que todas as pessoas, quando elas passem por algum problema emocional, a primeira impressão que elas tenham é que elas deveriam descontar tudo na comida. E é muito comum também que as pessoas se sintam envergonhadas por isso, sendo que esse é um comportamento aprendido desde criança. Muitas vezes a criança chora porque ela está com fome, ela precisa da mamadeira e ela sabe que chorando ela vai ser alimentada. Então esse é um impulso que não deveria ser entendido necessariamente como errado, mas a gente entender que todos nós aprendemos no passado que esse é um comportamento prazeroso, tá? Só que esse comportamento, uma vez aprendido, como eu disse, o pico dessa dopamina vai acontecer quando houver o gatilho. Então, muitas vezes, isso acontece com quem tem dificuldade de parar de fumar com o café. Geralmente a pessoa associa o uso do café a um cigarro em seguida. Então, essa pessoa, para controlar o cigarro, ela tem que levar em conta o seu consumo de café. Basicamente, seria isso. Na obesidade, por que é tão complicado lidar com a compulsão? Porque o hormônio responsável pelo fim da refeição, que seria a leptina principalmente, tem vários outros, mas o mais importante seria esse hormônio ele já está bloqueado, ele já está deteriorado, por isso que a pessoa está com excesso de peso. Se a pessoa entra numa situação onde a dopamina ela é deficiente, muitas vezes a pessoa tem até uma deficiência da dopamina, por mais que ela execute o ato, nunca é suficiente.
Então essa pessoa ela fica buscando prazer continuamente e o único hormônio que limita isso é justamente a leptina. Então a pessoa realmente só para de comer quando ela não consegue parar mais. E isso com certeza complica qualquer pessoa que esteja querendo controlar uma dieta. Então, na hora que a pessoa percebe que o problema está no gatilho, a gente percebe como a gente comete erros básicos, até fazendo compras. Tá? Se eu não resisto a uma caixa de bombons, talvez eu não deva nem comprar. E a verdade é que a gente compra com medo de ter vontade. Tá? Então é lógico que a gente vai ter vontade, a gente vai se preocupar de ter vontade. Mas se a gente não tivesse aquele acesso, talvez a gente não tivesse o gatilho. Tá? Outras situações, muitas vezes a pessoa tem uma visita familiar, sempre vai visitar a tia numa quinta-feira, como hoje. E se a pessoa não vai, muitas vezes é até uma desfeita com a tia. Só que ela chega lá e tem várias coisas gostosas para comer. Então, um gatilho como esse, muitas vezes estraga todo o tratamento da pessoa, porque se ela sai da dieta na quinta, ela vai querer sair também na sexta, no sábado e no domingo, e só vai retornar na segunda. Só que isso poderia ser visualizado não falando para a tia não deixar algum alimento disponível, mas talvez pensando, essa semana eu não vou visitar a tia. Porque ocorre o seguinte, uma vez que esse comportamento prazeroso ele é aprendido e não é executada a ação indicada por aquele gatilho, a pessoa tem até uma queda maior da dopamina. Então essa pessoa desenvolve depressão de não ter executado aquela ação. Então não é só um impulso incontrolável, é um impulso que, se não for suprido, vai levar a uma depressão. E como é que a gente faz? A gente consegue esquecer esses impulsos prazerosos, essas memórias prazerosas? Na verdade, não. A única forma, a gente pode manejar isso de forma medicamentosa. Há medicamentos que têm um benefício maior, como a naltrexona, a bupropiona, podem ser usados. Mas o que mais funciona é que a pessoa coloque um novo mecanismo de prazer que, de certa forma, ela memorize por cima daquele benefício. Tá? Geralmente, a pessoa percebe isso no exercício. Tá? Então, por isso que o exercício, ele parece que o principal benefício dele é a queima calórica, mas o que a gente mais tem de benefício é justamente o prazer que o exercício traz. Porque a pessoa ela percebe assim, eu estou triste, estou desanimado, vou comer um doce. Muita gente passa a ir para a academia quando começa a encontrar prazer também no exercício. No começo, todo mundo começa a fazer exercícios a contragosto, tá? Sente dor, está desacostumado, fica cansado. Mas no momento que a pessoa encontra prazer, passa a ser até impulsivo. Tem pessoas que elas realmente não conseguem seguir em frente com a dieta, porque elas não encontram prazer naquilo. E é por isso que eu sempre bato na tecla que as nossas dietas têm que ser prazerosas. De nada adianta a gente fazer aquelas chamadas dietas heróicas, onde nós abandonamos tudo aquilo que nós gostamos, achando que a gente vai poder voltar a comer normalmente no futuro. Isso a gente sabe que não é verdade. Então, talvez a gente devesse tentar sempre montar a dieta de uma forma que ela nos recompense, não só pela perda de peso, pelo bem-estar, mas também por estar comendo aquilo que nos traz prazer, por a gente conseguir incluir a dieta numa rotina realista. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir trazer a dieta para o mundo real, mais duradouro vai ser esse resultado. Então, é até interessante que eu faço uma associação da compulsão com a chamada teoria da janela quebrada. Foi até um post recente que eu fiz. O que foi essa teoria? Esse foi um experimento feito em 1982, onde colocaram 2 carros, um em um bairro rico e outro em um bairro pobre de Nova York, e deixaram o carro abandonado durante a noite. Pela manhã, no bairro pobre, o carro estava totalmente destruído, com os vidros quebrados, amassados. Só que no bairro rico, não. O carro ainda estava intacto.
E isso levou a uma série de questionamentos sociais, se talvez não fosse a desigualdade que fosse a explicação, até que eles fizeram um experimento que foi quebrar a janela do carro que estava no bairro rico. E realmente, como esperado, no dia seguinte o carro estava completamente depenado no bairro rico também. Qual que é o entendimento que a gente observa? No bairro rico, aquele carro ele não necessariamente ele deveria ser destruído. Mas ao perceberem que um vidro estava quebrado e ninguém fez nada, ele foi visto como abandonado. Então, um pequeno estilhaço foi o suficiente para acabar com todo o carro, que é o que nós fazemos com a dieta. Então, muitas vezes eu percebo isso quando a pessoa ela está fazendo, por exemplo, uma contagem de calorias e ela come primeiro, para depois observar se ela está dentro da contagem de calorias. Aí quando ela coloca na contagem, ela percebe que passou e isso é o gatilho necessário para abandonar a dieta naquele dia. Então isso é extremamente comum e as pessoas incorrem nesse erro. Por quê? Porque às vezes elas estão com pressa, às vezes elas estão realmente com fome. E isso impede a pessoa de se manter na dieta porque ela come primeiro. Só que dela está comendo de acordo com o hormônio doente, seja a dopamina, seja a leptina. E depois, se ela for colocar dentro do planejamento, ela com certeza vai ter excedido. Então, na hora que ela observa, nossa, eu tinha tantas calorias, comi muito mais que isso, em vez dela tentar controlar no resto do dia, ela simplesmente vai abandonar a dieta. Então, o que acontece? Esse tipo de dieta, onde a gente preconiza ser flexível, comendo de tudo, ela tem qual fundamento? Ela tem o objetivo que a pessoa não traga sofrimento. Muitas vezes, algumas compulsões diferentes, como compulsão por compras, está associada a alguma dificuldade financeira na infância. Existe a compulsão sexual, quando a pessoa tem algum grau de relacionamento doentio no passado. Então, toda pessoa que... A gente percebe isso na bulimia também, na anorexia, são comportamentos doentios alimentares. Mas toda vez que nós temos um comportamento no passado que traga um sofrimento, a chance dessa pessoa ter um comportamento compulsivo é muito maior. E na alimentação é o que a gente vê nas pessoas que fazem dietas radicais. Quando eu faço uma dieta radical, eu até consigo me manter nela justamente por ser radical, porque ela é muito distante da realidade. E muitas vezes a pessoa tem um resultado de curto prazo incrível. E aí parece que esse é o caminho para todas as dietas. Só que a pessoa esqueceu que ela vai ter que se manter naquela dieta a vida inteira. Então, muito provavelmente, ela vai abandonar e não vai voltar mais. Então, a dieta flexível ela tem o benefício justamente por não trazer tanto sofrimento. Claro que toda dieta não é um mar de rosas, mas quanto menos sofrimento a gente conseguir ter na dieta, melhor. O que a gente percebe também é que muitas vezes a pessoa não acredita verdadeiramente que é possível emagrecer comendo de tudo. Ela geralmente acredita que se ela colocar um pedaço de pão na boca, ela está fora da dieta, de tanto que ela está doutrinada com aquela ideia de que o carboidrato é um vilão. E isso é o gatilho para a pessoa ter a compulsão alimentar. Então, talvez a gente devesse rever os nossos conceitos, porque não é possível que as pessoas ainda acreditem que elas vão se manter numa dieta pobre em carboidratos, num jejum intermitente, numa dieta cetogênica por toda uma vida. Tá? E cada vez que a gente emagrece e abandona a dieta, a gente estraga um pouco da nossa massa muscular. Quer dizer, a próxima tentativa vai ser ainda mais difícil. Então a gente tem que considerar não só a busca pelo controle do peso, mas tentar, assim que possível, criar uma dieta realista, privilegiando aquilo que nos traz prazer, privilegiando que a gente mantenha no longo prazo essa estratégia, porque eu não acredito que alguém que perca peso deseje recuperar todo esse peso. Tá bom, pessoal? Então o assunto de hoje ele é bem frequente, tá? Se vocês quiserem fazer os comentários, a gente vai responder com todo prazer. Tá? Então a gente vai, uma vez por semana, fazer um novo assunto. Tá? Espero que vocês estejam gostando e compareçam para próximas lives, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima.